Também está conosco aqui na bancada Tati Mandelli. Bom dia, Tati. Bom dia, Timóteo. Eu acho até agradável esses dias assim na Bahia. Eu amo. Porque estava tão quente, né? Então agora a gente tem esse respiro. Um bom dia para você, nossos ouvintes aí da rádio, do YouTube. Estamos aí para essa manhã aí de comentários. Moraes autoriza depoimentos de representantes do ex no Brasil. Vamos cortar esse bicho pelos pedaços dele, porque ele é mais complexo que isso. Essa ordem foi dada no dia 9, no dia 8, o Elon Musk falou que ia dizer quais foram as ordens que o Alexandre deu que eram ilegais, e aí o Alexandre mandou ouvir os funcionários do Twitter numa claríssima intimidação, que não faz sentido, porque quem está no tal do inquérito do fim do mundo é o Elon Musk, não é nem sequer o Twitter. E, na verdade, o Elon Musk blefou, porque ele falou que ia não acatar as ordens, mas ele acatou. E quando ele acata as ordens e não descumpre a função, ele não cometeu nenhuma ilegalidade. É isso que agora o governo americano quer saber, qual foi a ilegalidade que aconteceu, se a ilegalidade foi do ex ao liberar contas que ela não liberou. Se você quiser ver, não estão liberadas. Entra aí, tenta entrar na conta do Alan, tenta entrar na conta do Terça Livre. Você não vai conseguir se não tiver VPN. Significa o quê? Significa que o Twitter não liberou. Então, isso que colocou o Elon Musk já foi um blefe. Quer dizer, o Alexandre, não vai liberar, então eu vou colocar aqui no inquérito do fim do mundo. Ele não é o CEO do Twitter, como bem disse o Timóteo. Os funcionários não são responsáveis pela plataforma legalmente. O único que era responsável legalmente, no dia 8, pediu para sair, que era o responsável legal pelo Twitter no Brasil, que foi exonerado no dia 13. Então, ele não é mais responsável pelo Twitter aqui no Brasil. Aliás, ninguém mais é responsável pelo Twitter aqui no Brasil. O Twitter tem que se reportar à matriz nos Estados Unidos, e a matriz nos Estados Unidos está sujeita às leis americanas. Então, o que está acontecendo é o Elon Musk expôs a arbitrariedade da justiça brasileira, com isso expôs também o seu concorrente, mostrou que o seu concorrente, a Meta, o TikTok, o Facebook, não tem esse mesmo respeito para com o usuário, ou seja, não reclamaram de ter que expor os dados das pessoas. Então, o que aconteceu foi que o Elon Musk hoje é considerado por todos nós aqui como uma espécie de herói, porque ele é infinitamente maior que o Alexandre de Moraes, mas ele é infinitamente maior que o Alexandre de Moraes. Então, não vai ser um Alexandre de Moraes que vai intimidar o Elon Musk, de jeito nenhum. Eu tenho uma tese, daqui a pouco, se voltar ao assunto, eu até conto para vocês, porque ela é meio grande, mas, assim, não imaginem que o homem mais inteligente do mundo está agindo sem planejamento, né? Você imagina assim, vocês, a gente planeja aqui o próximo passo, o segundo. Você se coloque no lugar do homem mais rico do mundo. Mais rico do mundo, mais inteligente, muito acima da média, 3 vezes mais rico que o Jorge Soros, muito rico. E dinheiro agora, né? Fez nessa encarnação, não veio aí das suas famílias, como os Rothschild e os outros. Então, esse cara que foi capaz de fazer essa fortuna, evidentemente, tem uma mente brilhante. Essa mente brilhante vinha bem, meio democrata, meio centrão ali, morando na Califórnia, votando nos democratas, achava o Obama um cara bacana. Eu também, muito parecido comigo, com você que está aí, com um monte de gente. Aí ele vinha muito bem, a Tesla lançando, o SpaceX. Muitas vezes eu saí de casa para ver o céu ali, com aquelas manchas do SpaceX e aquele negócio acontecendo. Aí o que aconteceu? Veio uma tal de uma pandemia. Vocês lembram dessa pandemia? Pois é, nessa pandemia, esse homem, que é o mais inteligente do mundo, que emprega 50 mil pessoas na Califórnia, essa pessoa fez um plano para que a Tesla continuasse trabalhando. E aí veio uma burocrata do Partido Democrata e disse para ele, não, você não vai trabalhar, você vai ter que fechar todas as fábricas aqui na pandemia, porque a gente quer e ponto. E aí ele falou, se vocês vão fazer isso, eu vou transferir as minhas fábricas todas para o Texas. E aí essa tecnocrata disse para ele a frase que, para mim, é a frase que vai definir coisas no nosso mundo. Ela disse para ele, fuck you, Elon Musk. Quando ela disse isso para ele, vocês imaginam você sendo
o Elon Musk, né, essa cabeça privilegiada, ele levou a fábrica para o Texas. Hoje já são 27 mil empregos no Texas. A gente está falando aqui de 4 anos, né, gente? Não é muito tempo. Ele levou as operações todas para o Texas. E aí ele viu ali como os democratas o desrespeitaram, sendo ele um dos grandes empresários americanos, que não iam ter respeito por ninguém, como aqui não tiveram pelo Luciano Hang. E aí, o que ele pensou? Ele viu o Twitter, então, banir o atual presidente dos Estados Unidos da plataforma. E aí, se você é o homem mais rico do mundo, o que você pensa? Vou comprar esse trem. Porque eu preciso, de alguma forma, mexer ou mobilizar a opinião pública no mundo. E foi só por isso que ele comprou o Twitter. Não foi para ganhar dinheiro, e está pouco se lixando se o Twitter dá dinheiro ou se perde. E, para mim, ele só trouxe esse assunto do Twitter Files Brasil agora à cena, porque nós estamos há 6 meses da eleição americana, e o que ele quer é trazer o assunto à tona para evitar que coisas do tipo aconteçam na eleição do Donald Trump. Não é só porque ele é bonzinho e gosta do Brasil, não. É porque isso está dentro de um plano maior dele, que é expor o quanto as plataformas estão sendo agentes políticos aí na censura dos conservadores no mundo. Esse é o objetivo maior dele. Para mim, essa é a grande tese. Ele está vários passos à frente do Alexandre. Ele dá um, ele já... O Elon Musk já está no 10º. Não queiram saber a cabeça dessa pessoa. Ela não tem parâmetro com ninguém aqui que a gente conhece. Nem do ponto de vista do poder, nem do ponto de vista da inteligência. Então, assim, o Alexandre de Moraes já está lascado. Ele não tem nessa briga com o Elon Musk, ele não tem a menor chance. Tanto que a corte já achou. A ação do TSE e Polícia Federal visava dados privados de usuários por uso de hashtags sobre o voto impresso. Essa questão toda expôs as plataformas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se as plataformas estão suscetíveis a qualquer tipo de ameaça, mesmo sendo ilegal, ou seja, mesmo não constando na Constituição ou nas leis daquele país, por conta de uma pressão que a gente viu que, no caso do Twitter, chegou a pressionar os próprios funcionários da empresa, quer dizer, pessoas que não têm nada que ver, que nem tomam decisões. Então, se as plataformas têm esse tipo de poder, aí a democracia está mesmo ameaçada no mundo inteiro. E a gente viu isso acontecer na eleição americana. Eu vou lembrar para você só 2 fatos que as mídias sociais contribuíram enormemente. Primeiro, há 2 ou 3 meses da eleição, eles baniram todos os conservadores das plataformas, inclusive o próprio presidente da República na época, Donald Trump. Depois disso, eles pegaram aquele laptop mentiroso do Hayden Biden, que tinha ali informações de corrupção do governo Biden com a Ucrânia, com a China, cenas de pedofilia, de droga, de tudo. E todas essas mídias sociais, junto com a empresa tradicional, disseram que aquilo era mentira. Hoje eles sabem e já publicaram, e até o Hunter Biden já está sendo processado, porque isso era verdade. O FBI, junto com esse establishment aí, tapou essa informação dos americanos, e essa informação, vocês concordam comigo, poderia ter sido fundamental para virar o jogo da eleição a favor do Donald Trump. Então, eles usaram e têm usado as plataformas para essa finalidade, para banir um discurso contrário ao governo. E o que aconteceu foi o Elon Musk comprou o Twitter, para mim comprou, para expor isso. E está expondo isso no Brasil, ontem expôs isso na Índia, está expondo isso em todos os lugares, porque é exatamente o que vai garantir a democracia no futuro é a nossa capacidade de poder falar em praça pública. E falar numa rede social é falar em praça pública. Você está falando para a tua audiência, está dando as tuas ideias, está falando para os teus amigos. É como uma conversa de boteco. O que eles estão querendo é responsabilizar o dono do boteco, porque os 2 que estão sentados tomando uma cerveja estavam planejando um ilícito. Isso não é possível. Você que tem um boteco sabe disso. Imagina, senta 2 bêbados no teu boteco, resolvem começar a falar, planejam, chegam a executar um assassinato e você é, de alguma sorte, cúmplice disso? Claro que não. Então, essa é a questão que está por trás disso tudo. Como é que eles podem agora resolver criminalizar o dono do boteco pela conversa que acontece lá dentro? E é exatamente disso que se trata essas redes sociais. É uma pena saber que outros empresários desse setor, como o Bill Gates e o Mark Zuckerberg, não estejam preocupados com isso. Ou talvez eles sejam parte de um sistema que quer justamente dominar você. Lula participa de jantar na casa de Gilmar Mendes.
nesta segunda, na segunda-feira no caso, né? Não foi ontem. Sobre o Alcolumbre eu concordo 100% com a Vanessa. A minha tese sobre o Alcolumbre é de onde menos se espera, dali mesmo é que não vai sair nunca nada. Então o Alcolumbre passou os 2 primeiros anos de governo Bolsonaro fazendo de tudo para brecar todas as coisas que hoje nos fazem falta, como criminalidade, várias coisas que ele segurou. Segurou porque segurou inclusive, lembra, meses para liberar o André Mendonça para Sabatina. Então o Alcolumbre, a posição dele é de muro-muralha, né? Então ele nem vai para um lado, nem vai para o outro, fica ali, não deixa também ninguém andar. Então acho que ele é péssimo para o Brasil por isso, porque é um homem sem coragem, é um homem fraco. Então eu realmente não vejo esperança nenhuma no Alcolumbre, acho que ele é incapaz de colocar um projeto de impeachment de um ministro do STF. Sobre o jantar, demonstrou mais uma vez que quem está certo é o Elon Musk, que disse que o Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira. Então é isso. Na verdade, é exatamente isso. Aí o Alexandre de Moraes agora está caindo, mas está levando o Lula junto, porque a imagem internacional agora é essa. É de que o Alexandre de Moraes é quem manda e o Lula obedece. E aí vai para uma reunião de emergência para tentar conter a crise na segunda-feira de manhã, depois de ter que aguentar o mundo inteiro com as charges aí do Alexandre de Moraes e o Lula na coleira. Então é isso que aconteceu. Aí junta a minha turma, né? Quer dizer, os 2 ministros do Supremo que eu acabei de colocar, que é o Zanin e o Dino, o ministro que acabou de sair eu botei no Ministério da Justiça, que é o Lewandowski, e chamo o Alexandre de Moraes junto com o seu mentor, que a gente sabe que é o Gilmar Mendes, para tentar conter a crise. É disso que tratou essa reunião, de tentar conter a crise de alguma forma. É ilusão, né? São 3 pessoas de um ego tão inflado que não enxergam que estão só no Brasil, que estão aqui na Brazuela, que a nossa importância mundial é pequena, que o Lula já não é um líder mundial bem visto no mundo, ele já não tem mais essa imagem. Muito antes, pelo contrário, a imagem dele está se destruindo no mundo. Então, esse foi o governo que colocaram aí, tiraram da cadeia para colocar aí, e aí estão ali vendo o que vão fazer para manter. Acho que o Alcolumbre não é problema, acho que o Lira pode ser problema para o Lula. Porque o Lira, sim, pode ter uma posição forte e tem base suficiente para, num desgaste muito grande, conseguir impeachments mais importantes do que empichar um ou outro ministro do Supremo, porque aí eu concordo com o Flávio Bolsonaro que isso não é a solução. Em resposta ao STF, Senado aprova a PEC das drogas em 2 turnos. Bom, eu estou torcendo pela briga, né? Porque o Gilmar Mendes falou que, independente do que o Senado resolvesse, ele ia liberar. Não foi isso que ele falou semana passada? Eu estou torcendo agora pela briga. Porque, assim, se o nosso Gilmar Mendes já disse que lá no STF ele vai derrubar, seja o que for que o Senado vá aprovar, então para que serve o Senado? É a primeira pergunta. Então, realmente, o Senado brasileiro tem sido a instituição, não gosto dessa palavra, mais inútil do Brasil ultimamente é o Senado. Se o Gilmar Mendes for lá e derrubar isso que foi votado em 2 turnos com uma canetada do STF, ele podia fechar o Senado imediatamente, porque ele realmente não tem função nenhuma. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão são os votos da Bahia, né? Nós temos na Bahia 3 votos. Então, para você que está em casa, saiba, 2 votos a Bahia deu a favor da criminalização e 1 contra. Quem deu o voto contra foi Jacques Wagner, do PT. Coerência. PL de regime de urgência contra invasores de terra foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Eu acho que enquanto o governo sangra, né, e a gente está vendo o governo sangrar, enquanto o judiciário apanha, é hora do legislativo correr, né? Então a gente viu o Senado correu com a questão das drogas, apesar da ameaça do Gilmar Mendes, como eu falei, e o pessoal aí da Câmara correu contra a invasão de terra, que eles prometeram um abril vermelho, sangrento. Aqui na Bahia, 22 invasões de terra em abril. Que vexame. Não, a Bahia realmente é um vexame. 22 invasões em abril é falta de governo, falta de tudo aqui nesse estado.
Mas eu acho muito bom que isso tenha sido aprovado, que se caia, que vá para regime de urgência. Essas pessoas que são usadas, como o nosso ouvinte acabou de dizer, como pelegos, né, como massa de manobra, recebem Bolsa Família para poder sobreviver. Então, quando você tira os benefícios dessas pessoas, você já diminui a quantidade de massa de manobra bastante, né, porque eles precisam ser registrados, saber quem são e tudo isso. E eu não sei, né, porque esse governo é tão a favor de invasor de terra, mas eu não sei quantos títulos de propriedade o Ministério da Agricultura do governo Lula III já entregou na mão das pessoas. Eu queria saber, né, porque acho que essa é uma informação importante. Na verdade, eles estimulam, de alguma forma, a invasão de terra, mas não entregam para essas pessoas o certificado de propriedade, que é o que realmente vai fazer a reforma agrária nesse Brasil funcionar. E a outra coisa lamentável sobre o MST, e nós temos que comentar, é que muitas dessas invasões têm sido em fazendas experimentais, laboratórios da Embrapa, como o MST meio que destruindo a nossa tecnologia, né? Os ganhos de produtividade do Brasil e da agricultura como um todo. Invadiram uma fazenda em Pernambuco, uma fazenda da Embrapa, uma fazenda de pesquisa, e isso não tem nenhum precedente, não tem como a gente achar que isso está bom ou está bacana ou que está ajudando quem quer que seja na hora que a gente destrói patrimônio público, sim, de pesquisa, como essas fazendas da Embrapa. Então, muito bom. É bom que a Câmara seja rápida, é bom que o Arthur Lira dê umas voltinhas e depois volte, e aí está uma confusão, e aí já passou. E é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que fazer. Você concordou, Tati, com isso aí? Ele pulou fora do momento exato da aprovação do regime de urgência, depois voltou como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu? Mas de qualquer forma ele está fazendo o jogo, ele já falou que vai fazer o jogo, e que o jogo dele, além desse, é abrir pelo menos 5 das CPIs que estão solicitadas lá. Tem umas meio bestas, assim, né? Tem 2 que são praticamente iguais, uma é sobre abuso infantil e outra é sobre abuso infantil do Marajó, então pode ser a mesma, eu acho. Mas ele tem 7, diz que vai aprovar 5. Então, nós começamos a ver aí um Arthur Lira mais aguerrido. Depende muito do PIX, mas se a gente falar de economia, o PIX é uma improbabilidade em 2024. A gente precisa entender que o governo não tem mais dinheiro para pagar o PIX. Só para começar, nossa dívida, que chegou no governo Bolsonaro a 300 bilhões, foi para 1 trilhão, aumentou 3 vezes. Então, a gente aumentou 3 vezes o nosso déficit, a nossa dívida, que os nossos filhos vão ter que pagar. Então, sair distribuindo PIX no momento em que não tem dinheiro para pagar comida na universidade, fica complicado, né? Então, assim, a irresponsabilidade fiscal também não vai permitir ao governo Lula a compradeira geral que ele fazia sempre, porque agora vai faltar recurso. Já está faltando recurso. E esse é o segundo problema, o dólar já disparou. Para você que não sabe, o dólar foi de 5 para 5,30 em 3 dias. É a maior alta do dólar desse governo. E isso demonstra que essa irresponsabilidade fiscal vai ter um preço. E esse preço, entre outras coisas, vai ser as tais emendas PIX que provavelmente vão ficar para o lado. Então, o Arthur Lira já teve aquela briga com o Padilha, chamou o Padilha de mentiroso. Aí o Lula defende o Padilha e agora o Lira está com sangue no olho e eu acho que ele vai para cima, porque uma das CPIs justamente que ele vai aprovar é aquela que fala de abusos do STF. Não me arrependo, diz Glauber Braga sobre a agressão a militante do MBL. O PSOL, né, de uma forma geral, na sua conduta dentro da Câmara dos Deputados e dentro das Assembleias Legislativas, é sempre lamentável. Quando a mulher grita, reclama, não deixa o outro falar, gente que já assistiu alguns, assim, é de dar vergonha mesmo. Então, são 2 times aí de dar vergonha. Uma é o MBL, que é por si só uma vergonha, porque ele é uma mentira. Ele é um braço da esquerda, é um braço metido à direita, eu também, como a Vanessa, não tenho nenhuma simpatia por eles. E o outro é o PSOL, que, ao contrário, é exatamente o braço lá da esquerda. Então, assim, agora esse Glauber Rocha, a gente lembra bem dele, Braga, na audiência que o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça, defendendo o pacote contra a criminalidade, que ele levanta e chama o
o Sérgio Moro de mentiroso, ofende, faz várias coisas dentro daquela audiência que já demonstra que é uma pessoa sem nenhum tipo de controle, educação, o que quer que seja. É uma pena que uma pessoa como essa tenha sido reeleito. Isso sim que é uma pena, porque eu achei que esse homem nem eleito não teria sido. Olha o que escreveu o Glenn Greenwald. Censura no Brasil é pior que em outros países. Ele que foi responsável pela Vaza Jato, né? Não vamos nunca esquecer. Tira esse cara da tela, Pedro. Dizem que ele tem várias pessoas no bolso, né? Isso foi uma tese aí de alguns jornalistas dizendo que o que ele levantou botou também alguns jornalistas na berlinda, ali, sob chantagem. De qualquer maneira, o que ele está dizendo é muito importante, porque ele, nos Estados Unidos, é visto como um cara de direita, ele não é visto como um cara de esquerda. Aqui, ele é visto como um cara de esquerda. Mas a verdade é que ele é um jornalista razoavelmente bem respeitado nos Estados Unidos, e ele dizer que a censura no Brasil é pior que em vários outros países é muito grave. Eu não consigo deixar de correlacionar a queda imensa do real, a subida do dólar, com esse problema da credibilidade jurídica do Brasil. Porque a gente sabe que os investimentos e o dinheiro ele é muito suscetível às leis. Então, países que não respeitam as leis são países onde o dinheiro não vai, né? Porque não tem segurança jurídica. E eu acho que essa falta de segurança jurídica, junto com a declaração do Haddad, que também não vai cumprir o teto fiscal, se é que alguém achou que um dia ele ia cumprir, eu nunca achei. Isso tudo ajudou a derrubar o real, e os investimentos no Brasil não devem acontecer no ano de 2024. Essa fala do Glenn, ela tem uma função importante, se não política, econômica. Quer dizer, o Brasil não é uma democracia, a censura lá é grande, lá as leis são para os amigos do rei e ponto. Então, eu acho que isso tudo aí está contribuindo para esse desgaste imenso desse desgoverno, que eu não sei por onde pretende vender qualquer tipo de ilusão para quem quer que seja no Brasil, porque agora com o dólar mais alto, significa que a pressão em cima da Petrobras e do petróleo e do combustível vai ser imensa, e eles não vão ter como segurar esses dados aí tão maquiados, seja lá como for, pelo dono do IBGE, a ponto de dizer que a gente não tem inflação. É lógico que quem está indo no supermercado está vendo uma inflação grande acontecendo. Então, o dólar já começa a refletir isso, porque nos mercados, porque eles são livres, normalmente você não consegue maquiar por muito tempo. E isso que o Glenn falou hoje tem outro peso, que é o peso do investidor entender que o que realmente foi denunciado no Twitter Files pelo Elon Musk procede, e o Greenwald acaba assinando embaixo, uma vez que ele, inclusive, libera alguns documentos e mostra alguns documentos aí de ações arbitrárias em cima do Twitter. Não, é isso mesmo, né? A gente está vendo aí que tem alguma coisa muito errada nesses números de inflação, e a gente está sentindo aí no bolso as mensalidades escolares, as mensalidades de plano de saúde, como ele falou, tudo isso impacta na classe média. Então, quero saber quem é que aí, de sã consciência, acha que a vida melhorou e ficou mais fácil nesse último 1 ano e meio desse desgoverno. Eu acho que só se alguém ganhou um emprego nesse governo que pode achar bom, porque o resto das pessoas deve estar achando que saiu prejudicada de alguma forma. E é o que a gente está vendo. A gente está vendo o governo do descaso, né? E esse governo do descaso, ele mente o tempo todo e está chegando no bolso das pessoas. Vai piorar, gente. Vai piorar. 2024 vai ser bem ruim. Na última sexta-feira, a faculdade emitiu uma nota dizendo que uma sindicância foi aberta para averiguar a situação. E ontem um aluno publicou nas redes, estou vendo aqui na reportagem da Brat, que ontem ele publicou nas redes sociais que, segundo a direção, o professor não está sendo investigado, que quem está sendo investigado, a conduta está sendo analisada é a do aluno. Porque o aluno que infringiu, segundo a instituição, infringiu como é que fala? O regimento interno da faculdade, e ele poderá ser expulso da universidade. Pois é, né, Timóteo? Quem é o dono da Unime, Timóteo?
Não sei quem que é. Pois é, o Valfrido Mares Guia, o mesmo com quem o Lula jantou no dia 7 de fevereiro de 2024. Então, você que faz faculdade, que nem esse Lohan, que gasta dinheiro suado para uma universidade desses tecnocratas, desses políticos, dessas pessoas que podem exercer esse tipo de poder nefasto sobre a sua vida. Imagina um rapaz desse perder 4 anos e meio, o dinheiro que ele colocou na mão dessas pessoas que hoje estão mandando na educação. Me chamou a atenção porque ela faz parte de um grupo chamado CONAG, que também foi um dos grupos nos quais a BlackRock mais investiu no ano passado. Hello, quando eu digo que eu não mando meu filho para a universidade, vocês dizem que eu sou louca? Louca é quem vai para a universidade. Porque que tipo de universidade existe se não é permitido o diálogo, se não é permitido o contraponto? Que tipo de educação você está dando? Você está formando militantes, você acha que eu vou pagar o dinheiro dos meus filhos numa universidade para formar militante? Eu não vou. Então, a Unime é do Valfrido Mares Guia, o mesmo que ofereceu o avião para o Lula voar lá para o Egito, na COP, antes dele ser eleito, lembram? Pois é esse mesmo aviãozinho, é essa mesma galera que hoje domina a educação no Brasil e, como bem falou a Vanessa, domina também as educações de direito, do ponto de vista jurídico. Por isso que nós não temos mais advogado. Graças a Deus, né? Porque com a inteligência artificial, o advogado vai ser uma coisa em extinção. Mas, assim, ó, de qualquer maneira, é isso que está acontecendo. Você ou vai para a pública e sobe militante, ou você vai para a privada, que está na mão desses cupinchas, dessas empresas globalistas aí. Não temos saída. Infelizmente, no Brasil, hoje, não existem cursos sérios superiores mais. É uma pena dizer isso, mas é isso que eu vejo. Eu chamo alguém formado em marketing para trabalhar comigo, eu tenho vontade de chorar, não sabe nem escrever. Então, assim, é isso que nós temos hoje no Brasil. É esses grupos que dominam as pessoas dessa forma. Eu, se fosse o... Como é o nome do rapaz? Lohan. O Lohan, eu contrataria um bom advogado, não vai adiantar muito, porque esses caras têm o STF, né? Ele está amparado. Eles jantam com o STF, então... Que diferença faz, né, Vanessa? Ele está tendo o Valfrido janta. Diego até. Mas o Valfrido vai jantar com o Lula. Se subir para o STF já era. Né? Entendeu? Então, assim, olha como é que nós estamos rendidos. Qualquer pessoa hoje está sujeita a ser banido dessa sociedade comunista, socialista, dos amiguinhos do rei que hoje mandam no Brasil e podem fazer absurdos como esse que foi feito com o Lohan. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Existem empresários e empresários nesse Brasil e, infelizmente, as instituições de ensino estão na mão desses, que não querem exatamente o bem do Brasil. Como é o nome do dono da Unime, você falou? Valfrido Mares Guia. Valfrido Mares Guia. Ele que emprestou o avião para o Lula viajar para a COP? É, Valfrido Mares Guia, é isso? Tá explicado, hein, Timóteo? Essa informação que a Tati trouxe... rapaz. Ela me perguntou, eu falei, não sei. Excelente. Ela Olha me aí, mostrou globalista, aqui. Rapaz. E é deputado federal, viu? É deputado federal. O Valfrido é deputado federal? Não, foi até 2003, não é mais. Rapaz, tá aí, ó, explicado. E é o Croton, né? Que é esse grupo de coisa. O Lohan que também manda. foi essa porcaria. Imagina quanto dinheiro eles não ganharam com esse FIES. Nós conhecemos milionários baianos que ficaram ricos com o FIES. Hello, né, gente? O que é interessante... Né? O melhor negócio do mundo é ser dono de faculdade. Tanto que o cara da JBS disse que vai fazer uma agora. É verdade. Né? Para ensinar, né, como é que faz o negócio. E aí vamos de novo ao Elon Musk, que ontem postou. Vocês não sabem, pais, o risco que correm ao colocar os filhos na escola. Foi a postagem do Elon Musk de ontem. É isso. A escola virou o grande perigo da nossa sociedade. É isso que aconteceu. E é isso bem grave, viu? Porque imagina a chantagem, o nível de chantagem para um rapaz como esse Lohan. O cara investiu 4 anos e meio, dinheiro, tudo para poder ter um diploma. É triste demais, viu? É triste demais o que estamos vendo no nosso Brasil. E acha que vamos ser uma China sem engenheiro, sem... Da onde? Com esse nível de ensino? Quando? Nunca!
Nós formamos um militante. Aqui é Paulo Freire, meu filho. Não tem mais nem professor, nem tem mais aluno. Tem militante. Ai, vamos ser a China. Quando a China faz um engenheiro na China trabalha 12 por 12, 7 por 7 dias, estudou 10 anos, é um craque, é um gênio desde pequenininho. Acha mesmo que nós vamos concorrer? Ai, ai. Mas eu não tenho dúvida que a formação online e a formação livre vai ser o grande diferencial. Vou te dar um exemplo. Tá? Você tem uma escola lá na Flórida de pensamento livre do Jordan Peterson. Você acha que é mais interessante você contratar uma pessoa que veio desse curso ou que veio de Harvard? É melhor alguém que veio de uma coisa libertária. Como já estão mostrando que todas essas teses socialistas no mundo, elas estão caindo por terra, elas não se sustentam. Então, você ensinar um jovem uma mentira, uma bobagem, uma coisa que não é verdade, e aí ele vai ficar um tempão ali até conseguir atingir um estado de consciência um pouco mais elevado para entender que aquilo tudo era mentira. Então, assim, é difícil. Eu falei, eu tenho 2 filhos em idade universitária. Né? Eu tenho 2 formados e tenho 2 em idade universitária. Um tem 21 e a outra vai fazer 18. A que vai fazer 18 não me preocupa, porque ela vai fazer moda, vai fazer na Itália, e aí não faz nenhuma diferença. Agora, o outro queria fazer administração de empresas, tá? Olhou a INSPER, com um amigo dele, vai lá em São Paulo, mas no final desistiu. Nós estamos investindo em vários cursos online de finanças, disso, daquilo, outro. Ele vai ficar um craque. Agora, vai ficar um craque escolhendo o professor que ele quer para estudar. E essa vai ser a realidade do futuro. É por isso que eu quero mais, é que essas Unimes, elas não vão existir. Elas não vão mais existir, porque, na verdade, o aluno ele vai querer aprender com quem sabe, ele não vai querer aprender. Um grande abraço, Tati. Até a próxima quarta-feira. Até quarta-feira, obrigada pela audiência de vocês, sempre nos prestigiando aqui na Brado. Um bom dia para todos vocês e um excelente resto de semana.